Sigamos, pois, com a lenda sublime da fundação de Roma. Chegados à puberdade os dois gêmeos solares Remo e Rômulo, temulos de outros gregos de Castor e Pólux, representativos da noite e o dia, decidem, dizem os clássicos, o fundar uma cidade ali onde, de crianças, foram abandonados, ou seja, no convencional linguagem iniciático, criar um larário, um novo culto. Ao efeito, com o arado de relha de cobre, calças, o metal caldeu ou calcedônio, sucedâneo do ouro e da prata, e com a junta do touro branco e da vaca vermelha sem mancha, da alusão respectivas raças originárias da Ilha Sagrada e da Atlântida, se é que ambas não eram brancas, abrem o sulco ou círculo mágico delimitador da futura cidade, e no Sagrado Palatino, ou Monte de Palas Atena, Minerva ou Ísis, depositam como fiéis arianos um pouco daquela terra de seus manes ou mundos maiores que lhes acompanhavam em todas suas cometas erráticas e migratórias, e tenha-se em conta que não eram só os romanos em aportá-las, senão também os albaneses, ramazes, célios, íceres, incomendis e demais gentes solares, tal teor de seus nomes de brancura e de luz, povos distintos, embora do mesmo tronco, que, constituindo ao começar o populi romanique litisque, passaram assim a sintetizar-se no populus romanus critium ou único, com seus 4 castas arianas e todo, de sacerdotes ou arúspices, guerreiros ou patrícios, comerciantes ou libertos, clientes, etc., e sudras ou escravos. Por isso Virgílio canta em sua Eneida, oitava, 318, e Ovídio em seus Fastos, 579, a complexa ascendência romana de latinos, troianos, gregos, sabeus e etruscos, gentes todas solares ou quilitárias, curus, de uma barata e de tantas toponímias nos mais apartados cantos do mundo que tivessem muitos séculos antes essa civilização rina, áurea ou primitiva, a qual o texto de Pastor Alvira aludira ao princípio. Mas, conta a lenda, as aves do Palatino, ou seja, o negro espectro da má magia, teve de surgir imediatamente, como acontece sempre em toda magia troncal antes de se separar nos dois caminhos da destra e da sinistra. Os corvos, as aves com as negras asas da noite, voam sobre Remo como sobre Sigfredo em o ocaso dos deuses wagneriano, e sob este fatídico anúncio, Rômulo Hagen tinge sua traidora espada com o sangue do primeiro fratricídio, nem mais nem menos que na lenda hebraica, verdadeiramente transtornada, de Caim e Abel, que já pontuamos em capítulo anterior. O fato ocorria, segundo indícios dos clássicos, na famosa lua de abril de 753, antes de nossa era, e a lua sagrada de Bairam, no Oriente, a lua dos grandes sacrifícios do ano entre druidas e mexicas, a lua pascal do Cordeiro Hebreu, e do Cordeiro Cristão também, símbolo de todo esse grande deicídio cometido pela humanidade ao substituir a primitiva religião da natureza, sabedoria das eras, ciência cainita ou rina, em uma palavra, teosofia, pelos demais cultos dogmáticos, vulgares ou esotéricos, ou fãs, pelo jus. Assim, viu-se perdido já na cidade eterno culto solar dos velhos quirites com o triunfo da necromancia de Rômulo sobre a boa magia de Ramo ou Remo. Aquele se refugiou na iniciação dos mistérios maiores e menores, séculos depois conhecidos também por Augusto, e a feliz doutrina que os dois irmãos aprenderam de crianças sob a régua tutelar de Fausto ou Fauno, da natureza, e de Aca, sua mulher, sua contraparte feminina, na feliz Acadia ou Arcádia dos Ginas e seus campos elíseos, de Hélios, ou do Sol, foi substituída pelas necromancias dos arúspices, os sacrifícios de animais e até os sacrifícios humanos, Salus Populi, Suprema Lex Est, que ainda no Código das 12 Tábuas desde então, assim como a verdade na fábula de Listver, Aca, a boa mãe Isíaca ou Rina, jaz oculta no deserto, no vale remoto, no lugar inacessível para os homens profanadores, com todas as suas ensinanças, que um dia voltarão a reinar entre os homens, quando estes, deixando de lado suas superstições, preconceitos, necromancias e egoísmos, se convencerem de que a religião primitiva, como corcunda da lenda dos 7 barbeiros, das 1001 noites, que se acreditava estar morto por um parsi, um judeu, um cristão e um maometano, não está senão adormecida. Sim, é preciso dizer mais uma vez, aí sempre. Sobre a primitiva religião sabedoria Gina tem se lançado desde antes da catástrofe Atlântico mais espesso, o mais piedoso, ao mesmo tempo que o mais cruel dos véus. A simbólica estátua da deusa Ísis, aquela que é,
foi e será tem sido desde então, não apenas velada, mas revelada ou revelada novamente da forma mais astuta, a cada nova religião e a cada novo dogma antropomórfico com o qual se tem ocultado a única religião da natureza, que foi a de nossos primeiros pais no paraíso Elísio Rina da Idade do Ouro, e será, no final, a religião única de nossos filhos e de nossos netos. Cancellieri, em sua obra estranha As 7 Coisas Fatais da Roma Antiga, da Roma Eterna, afirmou com clareza fulgurante: o véu de Helena ou de Liona, o véu de Maia, ilusão, luz ou deno, constituía a maior das 7 prendas sagradas que asseguravam a existência e a prosperidade da Roma Antiga, e o véu cobria e continua cobrindo até o próprio nome da cidade central da Itália, centro por sua vez do lago Mediterrâneo, que é centro, enfim, da Eurásia, ou seja, da metade ocidental do Velho Mundo. Só se pode concluir que este nome secreto de Roma, relacionado mais do que poderia ser sonhado com seu nome bustrófodo ou contrário de amor, Buda, em sânscrito, era um nome genuíno e sublimemente Jina, pois como diz, sem talvez sabê-lo bem, o próprio César Cantu, História Universal, livro 3º, capítulo 23, os augures, eu diria arúspices, eram tidos por superiores até aos deuses mesmos, coisa instituída também pelo Brahmani, quando diz, eu sou ele, e por São Paulo, quando assegura que até mesmo os anjos ou deuses são de ser julgados por nós, os homens, que ainda hoje podem ser evocados, com risco sempre enorme, pela teurgia. Quando foram consultados pelo Senado romano com arrego ao estrito rito antigo, conservado ainda na reforma de Numa Pompílio, acederam a que, para o alargamento do velho recinto do templo de Jano, se fossem proscrevendo, um após outro, os altares que o impediam, mas não quiseram, sob nenhum conceito, retirar os dos deuses término, o It tão conhecido, e Juventus, ou seja, Juvenca, a bezerra de Ísis, por serem ambas divindades excelsas pertencentes à religião dos gênios, Ginas, crença que, segundo vimos, era dos antigos moradores da Península Itálica. Por suposto, e como sempre, não havia tal alargamento físico do templo, mas sim o alargamento moral, leia-se estreitamento da velha religião, em nome do novo e antropolátrico culto. Terminus ou LT era a humana força transcendente ou espiritual que, com o tema de sua justificação, venceu a necromancia atlante, e Flora ou Luvenca era a feminina força mental ou força rina. O tal nome secreto de Roma, como mantra mágico, só era proferido em voz baixa pelo pontífice no ato do grande sacrifício. Também era sacerdotal, embora não tanto, o de Flora, que se celebrava durante as festas florais, e que deu origem ao nome da cidade de Florença. O nome civil ou vulgar de Roma, segundo o próprio Cantu, derivava do grego, força, ou mais precisamente de Ruma, que em latim etrusco significa teta, e que foi preservado, através de sua linhagem oriental, no caló ou língua dos ciganos, mais como uma lembrança de Remo e Rômulo, amamentados sob a figueira ruminal, em referência à letra grega teta, que, como já vimos, é o anagrama de Rano ou de Ló. O próprio Guilhermo Schlegel, lembrando das penas de Homero, aceita a etimologia, embora aplique as colinas romanas, tetas também, como é dito em várias línguas sobre colinas arredondadas ou graníticas. Não se deve esquecer, além disso, que talvez haja 7 Romas simbólicas, umas abaixo das outras, à semelhança das 7 Troias descobertas pelo Dr. Celiema, e que, após a Roma republicana e dos Césares, está a de Rômulo, Numa, Tulo Hostírio e Anco Márcio, mas ainda mais profundamente, etimologicamente, podem-se evidenciar a Roma basco-espanhola, eterosca ou etrusca, em seguida, a Parsi, depois, a caldaica ou sabeia, e, finalmente, a raína e a atlante. Por isso, os guerreiros sabinos equivalem aos grandes xatrias pré-bramânicos, substituídos pelo sacerdote ou hierofante etrusco, acompanhado por outro patriciado guerreiro ao estilo Parsi, que destronou todos esses cultos arcaicos do Capitólio, e foi, por sua vez, karmicamente destronado pelos plebeus. Quanto aos hinos da fraternidade rina dos Arvais, mereceria um capítulo à parte por seu texto arcaico e incompreensível, que desafia até os melhores latinistas. Quintiliano duvidava em sua época se mesmo os sacerdotes sábios que os cantavam os entendiam, algo semelhante ao que acontece hoje na Igreja Romana com o sentido iniciático de alguns de seus hinos, como o das Irae. Varrão, de língua latina, nos dá um fragmento deles, que começa com Choroeoloi 0, e que, segundo a interpretação de Grotefen, celebra a Era de Ouro de Ceres, a Boa Mãe, nome místico de Jana ou a Lua,
e seu reinado como o melhor de todos da Terra, sem que ainda se tenha conseguido interpretar o fragmento de ortografia de Terêncio Cauro, que começa com Cumipoinas, e se refere a uma montanha sagrada, que não é outra senão o conhecido Monte do Graal, ou Monte Santo, em nossa modesta opinião. Quanto aos fragmentos descobertos na sacristia de São Pedro em 1778, alguns começam com a expressiva frase Enus Lases Juvata, cujas palavras Enus Lases foram interpretadas por Hermann como nossos lares, quando na verdade se referem a Enos, Enéas ou Rano, do verbo eno, enas, enon, sair da água nadando, como mulher, ou líder dos lares, espíritos naturais ou rinas, protótipo, portanto, como diriam os ofitas e os gnósticos, de Enoeia, Enoia ou a inteligência Tnus. O Júpiter Gra Bobi, ou condutor da vaca, é, enfim, uma lembrança salio-budista, não entendida como Buda Gautama de Kapilavastu, mas de outro qualquer dos Budas ou Tirthankaras Jainos, dos quais fizemos menção em tantos lugares desta biblioteca. Bob ou Bui, de fato, segundo Calepino, é um animal conhecido, Taurus ou Bos. E já que falamos sobre o Monte Santo Cumipoinas, é natural que dediquemos algumas linhas a esse famoso personagem cumeano, conhecido como a Sibila de Cumas, mencionado de forma genérica no mais estranho dos hinos eclesiásticos romanos, o Dies Irae, prova clara de que até mesmo São Jerônimo tinha conhecimento dela. Sibila ou Sibula, como ensinam as enciclopédias, é um mero diminutivo de Sabus ou Sabius, ou talvez mais corretamente de Parcis ou Cius, genitivo de Zeus. Sibilas eram constantes intérpretes da vontade dos deuses, de acordo com a tradição universal do Mediterrâneo, equivalendo às Valas, ou profetisas nórdicas, e também às druidezas gaulesas e às pitonisas hebreias. De natureza intermediária entre os homens e os deuses, elas compartilham do caráter sacerdotal, psíquico e inferior atribuído ao simbolismo já mencionado das aves do famoso poema de Aristófanes, apesar da imensa autoridade que todos esses povos ocidentais de fermento ario-atlante unanimemente lhe atribuíram. A primeira representante dessa longa dinastia ocultista foi, segundo Pausanias, a de Samos, e segundo outras fontes, a Sibila de Delfos ou Sibila Pitonisa, de Apolo, o Sol. Segundo o paganismo decadente que se seguiu muitos séculos após o esquecimento do jainismo ou cainismo primitivo, ela era filha de Júpiter e da grande Lamia, vingadora e terrível filha de Netuno, esposo de Apolo, o Sol, e com todos os caracteres atribuídos, portanto, a Iota, a Lua. Todas as sibilas conhecidas pela história ostentam os mesmos caracteres, sendo especialmente notável entre elas a Sibila troiana de Eritreia, a Sibila morena, a Ísis negra, que viveu depois em Samos, Claras, Delos e Delfos, desfrutando da companhia eterna de Hermes Mercúrio e das ninfas, conforme diz o epitáfio da floresta sagrada de Apolos Mintel. As sibilas viviam sob a ação secreta sacerdotal, como instrumentos dóceis dos colegiados delas, manteiam, e sofriam o chamado frenesi mantico, uma espécie de acesso histérico-epiléptico ou transe espiritual. Seus oráculos, obscuros, complicados e quase sempre inversos sentenciosos, tinham o valor discutível de toda a comunicação mediúnica entre este e o outro mundo, um valor perigoso atribuído como substituto a essa comunicação direta e única que a virtude e a ciência devem estabelecer com o desconhecido, sem qualquer intermediário sacerdotal. Outras sibilas, ou mulheres sábias, célebres nos fastos históricos, foram, além da Eritreia e da Delfica, a de Eudor, mencionada no bíblico livro dos reis, a Frígia de Ancira, de Gergis, a Hellespontina ou Troiana, a de Eubeia, a Beócia, designada por Elieno com o nome de Bassis, de Baso, eu falo, aludindo ao fato de parecer dar seus oráculos pelo umbigo, órgão astral, à maneira dos ventrílocos, Crismo e Sibuliacoi, como também costumavam chamá-los. A colônia calcedônica de Eubeia, na Itália, criou, por fim, na região próxima ao adormecido Vesúvio e nos sorridentes campos do atual Golfo de Nápoles, aquela célebre Sibila de Cumas, alma de toda a história romana até o Império, e até mesmo da história eclesiástica que se desenvolveu depois. Na verdade, a Sibila de Cumas, já cantada por Virgílio, cuja existência milenar e mágica já estava nos seus 700 anos nos tempos do troiano Enéas quando ele chegou com suas naus às praias do Lácio, era considerada recebendo sua inspiração mantica sob os vapores sulfurosos da gruta do Averno, por onde, segundo Fénelon, o herói Telêmaco entrou para buscar seu pai Ulisses nos campos Rinas, Ulísios ou Elísios, não muito longe do labirinto astral Rina que Dédalo ergueu em honra a Apolo, o inspirador sibilino daquela mulher espectro,
temível Melanchene, como diria Aristóteles. Os outros nomes da Sibila cumeana, tais como Herófila, Demóbia, Femônia, Deifobeia, Amalteia, Neblina, Ciméria, etc., mereceriam por si só um capítulo especial neste livro, já que este último nome, por exemplo, alude à raça liliputiana Higina dos míticos cimérios, verdadeiros nibelungos de suas galerias, homens-formiga, enfim, dos quais ainda restam marcas indeléveis até mesmo nas próprias pinturas rupestres, tão erroneamente começadas a estudar hoje pelos cientistas de nossos dias. Cícero, em seu discurso nono contra Verres, fala dela e de seus livros vendidos ao rei Tarquínio, e que o Senado romano guardou em urna de pórfido como tesouro mais precioso, até que foram queimados por ordem de Sila, por conterem os segredos da falsa religião estabelecida. O abade Martigny fala de outros antiquíssimos restos da doutrina sibilina, formada, diz, no ano 138, com traduções e agadas bíblicas. Taciano e seu discípulo Teofrasto de Antioquia, no proêmio dos 80 versos sibilinos, conservados em seu Aulicus Autolicus, segundo as enciclopédias, não veem nesses oráculos sibilinos senão a forma greco-romana dos livros de profetas hebreus. E nada mais lógico, porque a filiação mais remota de todas as coleções profético-didáticas que circulam pelo mundo com o nome de oráculos sibilinos, como insinua a mestra HPB, está no antiquíssimo livro Etíope Atlante de Enoch Enoque, livro Reino, do qual já tratamos em um capítulo anterior. Com isso, além disso, entende-se que M. Alexandre tenha conseguido preencher várias páginas de bibliografia enciclopédica com oráculos sibilino-espiritistas antigos, medievais e outra-agadas fabricadas por cristãos e judeus. Nota explicativa. A melhor edição dos oráculos sibilinos é a de Alexandre, Paris, Didot, 2 volumes, de 1841 a 1853. Para questões relacionadas ao acordo efetivo entre as sibilas mediterrâneas e os profetas hebreus, pode-se consultar o que dizem Celso, Juliano e outros críticos severos das mistificações emergentes, chamando de sibilistas os cristãos do tipo de Eusébio e Cirilo. São Clemente de Alexandria apresenta a Sibila não como pagã, mas como judia. São Paulo, em um escrito falsamente atribuído a ele, exorta a ler oráculos sibilinos sobre o único Deus e o futuro. Nas questões ortodoxas, geralmente impressas junto com as obras de São Paulo e São Justino, ele quase chega a nos falar, de Epístola aos Coríntios, de um inferno sulfuroso e horrível sibilino, com seus fogos purificadores do julgamento dos mortos ao qual todas as almas serão submetidas após seu último dia. Martigny, por fim, nos diz que, segundo o texto desse pai da Igreja, estava convencido de que, nos livros chamados sibilinos, além de condenar múltiplas superstições pagãs, estavam encerrados os testemunhos mais brilhantes em favor da unidade de Deus e da divindade de Cristo, pois no livro 8º, parágrafo 29 deles, se referem a este último, como poderia fazer a melhor página dos Evangelhos. Sobre isso, os padres posteriores nada dizem, exceto São Gregório Nacianceno, e os cristãos viraram as costas para livros que tanto admiravam e amavam. Fim da nota explicativa. Fim deste capítulo.